Boa noite, gente! Boa noite, Adri. Maria, boa noite, pessoal do Face, aguardando o pessoal entrar. Pedindo a vocês que contribuam, enviem para os amigos no aviãozinho ali, comunique as pessoas da nossa live. Bora lá! Lembrem-se, né? Antes de receber, a gente tem que aprender a também se doar, também auxiliar, também fazer pelo outro. Então, bora lá, hein? Vamos ver esse número aumentando aí. Envia uns aviãozinhos aí para 10 pessoas, tá ótimo. Manda os coraçõezinhos, diz que os coraçõezinhos informa a gente também, informa o Instagram que nós estamos no ar. Esperando só um minutinho e aí já iniciamos. Ah, obrigada, os coraçãozinhos. Boa noite quem tá entrando agora. Então, gente, tirei uma cartinha para vocês hoje. Essa carta faz muito sentido para mim também, ó. Escolha. Eu e o meu esposo iniciamos uma dieta detox para desintoxicar. E a gente tá nessa fase de escolhas. E como a gente escolhe o dia todo, né, gente? A gente tá sempre escolhendo um caminho, uma comida, uma decisão, enfim, sempre são escolhas. Então essa carta mostra a vocês que chegou a hora de fazer uma escolha. O que você escolhe para sua vida, tá? Seja a parte nutricional, seja a parte física, a parte emocional. É uma hora de você escolher. E as suas escolhas será o que vai moldar o seu destino, tá bom? Então bora lá. Começar a falar hoje, então, a live é sobre os dependência emocional e financeira, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso e vou falar um pouco antes de falar sobre isso, mais uma vez, porque tem pessoas que estão assistindo hoje a primeira vez, né, para que elas compreendam mais. Quando a gente vai trabalhar a nível de ancestralidade, quando a gente vai trabalhar a nível de trauma, é importante saber que você é uma pessoa que experienciou coisas na sua vida, desde a sua infância, desde o seu nascimento, a sua vinda ao mundo, como foram seus pais, como foram seus irmãos. Tudo isso é um trajeto que vem te tornando a pessoa que você é hoje, tá? E existe, além disso, já estudado pela epigenética, que nas nossas células, no nosso DNA, vem muito mais do que só aqueles fatores físicos, a cor dos olhos herdado, o cabelo herdado. Nós herdamos também as histórias vividas pelos nossos antepassados, tá? Então é muito importante que vocês tenham esse conhecimento para que eu comece a falar agora sobre dependência, tá? Vamos começar então falando de dependência emocional. O que é dependência emocional? É aquela pessoa que ela sabe que ela está num relacionamento tóxico, por exemplo, porém ela não consegue sair desse relacionamento. Ela já se separou, mas não consegue cortar os vínculos, tá? É uma pessoa que às vezes tem dependência emocional com os pais ainda. Também existe isso, são aqueles pais sedutores. Ah, se você for embora eu morro, se você for embora, o que vai ser de mim? Dentro dos relacionamentos também se vê isso, né? Ah, eu vou me matar se você for embora. O que acontece, tá, gente? Quem tá nesse papel de dependência emocional, normalmente é uma pessoa que projeta nesta pessoa da qual ela depende os pais, tá? E normalmente tudo isso foi traçado na vida dessa pessoa na primeira infância. A primeira infância, quando você é um bebezinho, você não faz nada sozinho, você depende de alguém, certo? Você depende que alguém cuide de você. Então, se nessa fase você não se sentiu bem suprido, as suas necessidades não foram bem atendidas pela mamãe principalmente, é muito comum que na fase adulta lá vai você ser uma pessoa dependente emocionalmente, você precisa de alguém para cuidar de você, você morre se a outra pessoa sair da sua vida, você precisa do aval daquela pessoa, que aquela pessoa te reconheça, que aquela, tá? E ainda existe o fator de dependência emocional que vem dos pais,
tá? Pessoa que não consegue sair da casa dos pais, porque tem pais que seduzem seus filhos a ficar em casa. E, gente, isso é terrível. Você não permite que os seus filhos vão pro mundo. Tem gente que cria filho para si, né? E se você é filho de pai e mãe assim, não é por maldade que eles são assim, tem todo um histórico de vida, criou você projetando em você pai e mãe. Porém, você pode tomar a decisão de dizer: queridos pais, eu sou apenas o filho ou a filha. Tá na hora de eu seguir meu trajeto, tá? Se for num relacionamento, e tem gente que a dependência emocional é tão grande que tá num relacionamento que sabe que é tóxico, sabe que tá num relacionamento disfuncional, mas não toma atitude para sair daquilo. Por quê? Tem medo da solidão, tem medo de não achar mais ninguém, ficar sozinho no mundo. Mas de quem é esse medo, gente? É de um adulto? Claro que não. Isso vem de alguma coisa não resolvida na infância, onde você projeta nessa pessoa que você tá tudo na tua vida. E não funciona desse jeito. Não é assim que funciona, tá? Então sempre dê uma olhadinha. Ou ainda, Fábio, eu tenho uma dependência emocional. Aí vai ver qual é o histórico familiar, qual é o padrão genético da família. A mãe dependia, ou o pai dependia de mulheres, ou a avó, ou a bisavó, né? Ou alguém na sua família às vezes trabalhou como meretriz, é uma pessoa que esperava que, né, o trabalho era o sustento, era um homem cuidar dela, ou os homens, uma mulher cuidar deles, os gigolôs aí, né? Então o que acontece? Muitas vezes o antepassado passou por isso, foi julgado e excluído por isso. Ocorrerá que nos descendentes pessoas carregarão essa dependência. Eu dependo de alguém, eu preciso de alguém, tá? Então sempre se pergunte aonde isso é conhecido na minha família e onde isso talvez está dentro de mim nos meus traumas infantis. Aonde eu penso que eu não dou conta sozinho, sozinha. Aonde eu acho que só essa pessoa existe no universo, gente, não existe, tá? É lindo a gente encontrar alguém que a gente queira dividir a nossa vida, que a gente queira crescer juntos. É lindo. Mas, gente, tem muita gente no mundo. Não é só essa pessoa que vai te fazer feliz, não é só essa pessoa. Se for essa e os dois concordarem que é legal, sigam juntos. Mas se um não quer, libera. Ou seja, essa pessoa que diz: eu sinto muito se você se você tem esses pensamentos, mas eu tô me sentindo sufocado. Porque quando você diz para uma pessoa: sem você eu morro, você é a razão do meu viver, meu Deus, isso pesa, isso sufoca em alma a pessoa, tá? Então não seja a pessoa a falar isso. E seja a pessoa que, se você está num relacionamento que não há amor, se você está numa dependência emocional, seja lá com quem for, gente, isso está errado. É preciso que você entenda que você precisa estar bem consigo mesmo e se virar. Sendo uma pessoa que está bem consigo mesmo, você vai ser uma pessoa a atrair pessoas que também estarão bem, e aí vocês podem crescer juntos sem ser um sanguessuga do outro. O que eu vejo hoje em dia é muita gente sugando uma outra, sugando energeticamente, sugando financeiramente, sugando, tá? Então, se há uma dependência emocional, o que acontece? Eu vejo muitos homens que estão casados com mulheres que o discurso é: se você for embora, eu me mato. Se você for embora, acabou minha vida. O que acontece? Esses homens começam a adoecer, gente, começa a desenvolver problemas seríssimos nas costas. Vale a pena? A pessoa, ela precisa ter a liberdade, se essa é a escolha dela, se a vida dela acaba, se você vai embora, é uma escolha dela. Isso é projeção. Essa pessoa não vê você como marido, essa pessoa vê você como um pai. Porque pai e mãe são vitais. Sim, sem pai e mãe a gente morreria. Nós precisamos ter um pai e uma mãe para estar vivos. Nós precisamos da nossa história para estarmos vivos, da nossa ancestralidade, tá? Então, quando eu tô num relacionamento onde eu amo o outro, eu respeito o outro, mas o outro tem a sua liberdade de ser ele mesmo ou ela mesma, fica muito mais leve o relacionamento. E é aí onde realmente vive o amor e a leveza do relacionamento de casal, tá bom? Outra questão que depois, qualquer coisa, vocês me fazem mais perguntas, tá? Então, se vocês têm perguntas ainda nessa parte de dependência emocional, alguém tem alguma pergunta nisso ainda?
Deu para compreender? Se você depende emocionalmente de alguém, gente, isso tem algo de errado na tua história, seja sua na infância ou seja na ancestralidade, tá? Se você não consegue sair de casa porque os pais são tóxicos, não é tóxicos de serem ruins, mas são pais que seduzem. Fica comigo mais um pouquinho, mais um tempinho, e aí você não consegue seguir a tua vida, muito complicado, tá? Inclusive, já pegando o gancho disso, já que ninguém fez perguntas, se você tem desafios de não consegue ter sua independência financeira, pode ser que você, aquele filho ou filha, muito bancada pelos pais. Os pais ficam te prendendo a eles. Os pais, de forma até inconsciente, pensam: nossa, foi estudar fora, mas não vou nem desfazer o quartinho, né? Porque vai precisar voltar. É uma forma de você estar puxando teu filho de volta para casa, tua filha. Pais que ficam bancando demais o filho e a filha, estão podando esses filhos de arcarem com as consequências e responsabilidades da vida adulta. Assim, você não tem permissão para ter a sua independência financeira, tá? Então, a independência financeira vem quando a gente consegue sair de casa e começar a dar nossos passos de adultos, né? Porque as contas começam a vir e você precisa fazer algo. E assim começa o mercado de trabalho, assim as coisas começam a acontecer, tá bom? Então a independência financeira muitas vezes não vem por conta dessa história com os pais, tá? A independência financeira, principalmente em homens, mas em mulheres também, às vezes vem de você não conseguir seguir porque você fez um aborto, pagou por um aborto na infância, ali na adolescência, ou talvez na fase adulta ainda, tá? É como se fosse uma punição. Então eu recebo muitas, principalmente homens que pagaram por um aborto, que muitas vezes não conseguem seguir bem no seu financeiro. Sabe como resolve isso? É preciso que através de um campo, principalmente das constelações, você olhe para esse ocorrido, você dê um lugar a esta criança, tá? Para que você possa prosseguir bem no seu financeiro, tá? Problemas com o financeiro também vem do que, gente? Não conseguir acessar o seu papai. Como é a tua relação, a tua honra, a tua gratidão em relação ao homem que te trouxe a vida. Se você não consegue ter essa gratidão, você não irá bem no financeiro. Fábio, mas tem um monte de gente que não se dá bem com o pai e vai bem no financeiro. Pois é, vamos ver como é que segue a vida dessa pessoa. Ela dá um jeito de cair, ela não suporta o dinheiro, tá, gente? E aí o que acontece também? Às vezes seu financeiro não anda. Vamos ver a história da tua família. Como é que é o financeiro do pai e da mãe? Ah, uma catástrofe. Dos avós, pior ainda. E dos bisavós, entende? Muitas vezes é uma sequência de um padrão de financeiro arruinado. E eu vou dizer a vocês, tá? Principalmente as mulheres. Eu vejo muitos casais com desafios no relacionamento de casal por conta de que a mulher se tornou dependente financeiramente do homem. Essa história de toda mulher? Não, deixa eu já deixar claro, né? Não, tem mulheres que se casam com homens que estão num padrão de eu reconheço que o trabalho seu é me dar apoio como esposa, é cuidar dos filhos, é cuidar da casa. Ótimo, muitos funcionam assim. Porém, gente, muitos outros não funcionam assim. Então, quando uma mulher depende financeiramente do homem, às vezes ela tá com um parceiro que bate nela, às vezes ela tá num parceiro tóxico, às vezes ela tá num relacionamento que ela nem ama mais a pessoa, mas ela tá ali só porque não tem como fugir dali. Porém, se nós começarmos a olhar de quem foi essa história, provavelmente essa pessoa tem uma mãe que seguiu nessa mesma rotina, tem uma avó que seguiu nessa mesma rotina, onde se dependia de alguém. E por amor inconsciente, você repete essa história. Você repete a história de apanhar, você repete a história de estar com alguém que você não ama só pelo dinheiro. E muitas brigas dentro da relação começam porque virou mais uma coisa de pai com filha, ou mãe com filho, o homem que sustenta a mulher que sustenta o homem, aonde não tem mais casal, virou maternidade e filho, paternidade, tá? E filha. E aí a relação não tem um futuro. Então é muito importante
Todos funcionam assim? Não. Mas se você está tendo muitos desafios no seu relacionamento, veja se não é isso. Se não é falta de você ter a sua independência, de você seguir com o teu propósito de vida, de você seguir com as tuas situações financeiras. Eu acho que caiu o Face aqui, mas acho que já voltamos. Então, observe, porque muitas vezes, quando você não tem o seu caminho de vida, o seu propósito de vida, você começa a viver a vida do outro. E isso, gente, dá briga, isso dá tempo para ficar pensando coisa que não presta. Então, preste atenção. É lindo, né? Eu vejo a nossa situação, porque eu posso dizer que eu passei por isso uma época da minha vida, tá? Eu precisei encontrar um direcionamento, porque eu comecei a viver muito a vida do meu marido. Ele tinha muita coisa para fazer, muitos eventos, muita coisa, e lá estava indo eu vivendo a vida dele. E eu não tinha mais a minha própria vida, eu já não sabia mais quem eu era. E a partir do momento que eu comecei a olhar para mim e eu comecei a me encontrar, foi lindo, porque eu voltei a brilhar. E o lindo foi o marido observar que eu estava bem e me apoiar nessa minha jornada. Então hoje ambos temos as nossas jornadas em separado, tem parte das nossas jornadas que é unidos. E aí quando a gente chega à noite em casa, tem muita coisa para conversar. Eu tenho muito para contribuir com ele tem muito para contribuir comigo. Então eis a lindeza da sua independência financeira, tá? E aí vem, gente, independência financeira. Olhar então para ancestralidade, olhar, porque o que acontece? Se você teve uma ancestralidade de pobreza, você não consegue fazer um conta corrente, você não consegue saber o que é um fluxo de caixa, quanto que você recebe, quanto que você gasta, tá? E aí começam os passinhos para sua independência financeira. Primeiro então, se resolver, teve abortos na adolescência ou na vida atual, olhe para isso. Tem pobreza na família ou dependência emocional? Olhe para isso, tá? Olha essa parte espiritual. Depois disso, vá em busca, né, de pessoas que ensinem sobre como dominar as suas finanças. Tá cheio de coaches fazendo isso hoje em dia para te ajudar nisso tudo, tá? E são passos que é preciso você dar. Alguém me perguntou ali, dependência do ex. O que é a dependência do ex? O que você projeta nesse ex para estar dependente dele? Provavelmente o pai, a figura paterna. Porque, gente, quando alguém olha pra gente e diz, olha, eu não tenho mais o amor de relacionamento de casal por você. O que te leva ainda a ficar preso nessa pessoa? Tudo bem, vai doer, você é o que gosta, né? O que leva o pé na bunda é o que gosta. Porém, existem outras pessoas. Se permita o outro ser feliz com alguém e se permita principalmente encontrar alguém para você, tá? Então essa dependência do ex vem porque se esse ex tem dependência com você, porque ele projeta em você a mãe, tá? O que acontece? Às vezes tem briguinhas que não conseguem se separar, porque na verdade falta gratidão nessa relação, porque ninguém ficou junto querendo separar, houve amor, né? Houve um querer que tudo desse certo. E também às vezes falta uma situação ser vista ou um filho, um aborto espontâneo ou induzido ser visto para que uma separação possa enfim acontecer, tá bom? Gente, agora que eu vi que tava tudo travado aqui, não é vocês que não perguntavam, o trocinho parou de andar. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Qualquer coisa vocês me mandam de novo. Como superar a dependência emocional? A Fernanda tinha perguntado. A dependência emocional, Fer, é preciso que você olhe para tudo isso que eu te falei. Tem que ver. Vem da sua ancestralidade? Vem da sua infância? Onde algo faltou para você? Faltou a mãe? Faltou o pai? Ou você teve pai e mãe tão em cima, tão amorosos, que agora você se grudou no teu relacionamento de casal, que também tem que ser aquele apego todo, tá? E aí o que acontece? É muito interessante você fazer uma constelação para olhar isso. A constelação é um dos métodos que eu conheço mais poderosos para você solucionar isso na tua vida. Fábio, mulheres da família do lado da mãe, nenhuma é independente, não tem profissão, pode influenciar? Claro, você é a única que seguiu seu caminho, estou lutando por essa independência. Então, Fabi, muitas vezes, se as mulheres da nossa família não puderam estudar, não puderam trabalhar, pra gente é um peso fazer isso.
Porque há uma culpa inconsciente. Como que eu posso ter liberdade se as mulheres da minha família não tiveram? Tá? E aí, às vezes, para você, fica desafiador seguir sendo mulher. Fica desafiador, parece que você entrou num papel masculino. Tá? E aí, o que se faz? Se olha para todas essas mulheres, impressa em oração, numa constelação, e se pede, por favor, me abençoem para que eu faça diferente. Me amem mesmo se eu fizer diferente. E que eu seja o brilho apagado de vocês, mulheres. Que eu seja o sucesso que vocês não puderam viver. Tá bom? Fábio, toda a minha família antepassados é bem pobre e sofrida. Eu ainda dou no lucro comparado com eles, viu, Fran? Então, às vezes, é a baita lealdade, né? Ah, todo mundo é pobre, lá vai você também ser. Mas por quê? Talvez você reestruture essa crença. Eu tendo condições, vou poder contribuir com os meus parentes que não têm condição. Eu tendo condição, posso ser o sonho realizado deles, tá bom? Renata, como fazer quando avós e pai perderam tudo de material em razão de vícios? Então, gente, os vícios vêm de... Normalmente, tá, gente? Casos de vícios que eu trabalho normalmente vão para uma exclusão da figura paterna ou repetições de histórias, né? Você diz aí os avós, o pai, um monte de gente perdeu por vício, seja do jogo, seja de cigarro, de drogas, álcool, enfim. Então, normalmente existe uma parte paterna, provavelmente lá na geração entre os avós e bisavós seus, que precisa ser olhada, que precisa ser esclarecida algumas situações, porque você ainda deve olhar para isso, tá? Pela tua pergunta. Oi, Aninha. A fidelidade familiar, repetição de padrões no setor financeiro, pode ser um nível mais profundo, uma ingratidão? A fidelidade familiar, repetição de padrão... Não reconhecer o que foi. Pode ser, Ana. Assim, quando eu não reconheço que foi suficiente o que eu recebi dos meus pais, eu vou sempre estar buscando isso no dinheiro, sempre vou estar buscando isso em reconhecimento, eu sempre vou estar à espera, nunca vai ser suficiente. Sabe aquelas pessoas que trabalham, têm muito dinheiro e não usufruem de nada? Falta gratidão, né? E, gente, o essencial, se parar para analisar, o essencial a nós é igual uma criança quando nasce. O que é o essencial? Você acha que um filho, uma filha recém-nascida, ele tá preocupado se você tá dando roupinha da Lilica Ripilica, se você tá dando roupinha chique para ele, para ela, se tá dando lençóis da Trussardi, ou se você tá ali dando carinho, dando afeto, olhando para o seu filho, para sua filha, doando o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. Entendem? Como a criança, ela nasce rica, né? Ela tem tudo. E o que ela não tem, a mãe lhe traz. Se a mãe não pode trazer, alguém de fora traz. Nós nascemos ricos e prósperos. Nós vamos perdendo a nossa fé no percurso, na lealdade familiar. Então, onde está a sua independência financeira? Primeiro de tudo, gente, quando eu pedi para você no início da live, vamos fazer uma troca. Convide amigos, clica ali no aviãozinho, convida pessoas. Quem de vocês se dedicou? Não estou cobrando não, estou querendo dar um exemplo. Quem de vocês se dedicou a mandar um coraçãozinho, a enviar um aviãozinho? Ou em compartilhar essa live? Gente, vida financeira é você entender e atender necessidades de pessoas. É você fazer pelo outro, é fazer pelo outro, tá? Quem montou uma empresa sabe o que eu estou falando. Quanto que você serve aos outros para depois ter um retorno. O dinheiro é uma consequência de você ter aprendido a receber do seu pai e da sua mãe. Você recebeu o que tinha. Uns receberam bastante, outros receberam pouco. Aí você vai para o mercado de trabalho, você começa a oferecer seu serviço e recebe por isso. Se você vai ter uma empresa, você vai oferecer muito mais, não é? Tem gente que fala, vou montar minha empresa que eu trabalho menos. Ah, Deus te ajude, né? Por quê? Porque é primeiro todos os funcionários, é primeiro todo mundo. Então é oferecer, é se doar. O dinheiro é uma consequência dessa doação,
do que você faz sem querer nada em troca. E não adianta fazer pensando, vou fazer para ganhar algo em troca. Claro, não vamos ser bobos. Hoje você cria um produto, cria uma empresa ou trabalha porque você precisa do dinheiro, é a troca. Porque dinheiro é preciso aqui na Terra. Porém, se o seu único propósito for o dinheiro, você vai ver que é um trabalho pesado. O propósito é algo muito maior. É algo muito maior que nos guia. Tem muitas profissões que não são nem escolhas. É um projeto, é uma forma de ter que viver a vida, não é uma escolha. Você é escolhido para isso. Fábio, o que causa codependência? Porque atrai um dependente. Então, normalmente, tá, gente? Eu não posso constelar vocês aqui que assim desse jeito, mas falando de padrões normais. Muitas vezes você atrai pessoas dependentes de você porque você já cuidou muito do seu pai e da tua mãe, tá? Então você é uma pessoa que há anos você tá lá, cuida do teu pai e da tua mãe como se fossem teus filhos, você virou papai e mamãe dos seus pais. E aí você vai atrair pra você o quê? Um filho. Vai atrair alguém que pra você cuidar. Então e aí? Quem tem que mudar pra você trocar esse padrão de atrair dependentes? E tem mais, gente. Às vezes o dependente atrai pessoas dependentes por quê? Antigamente, como é que os homens tinham nós mulheres nas mãos? Eu não sei a história de vida de vocês, mas minha avó foi assim. Minha avó não foi embora. Claro que a desculpa é que não tinha dinheiro, que podia ir embora, vender pão e viver. Mas ela não via a saída, era a noite escura dela. Mas muitas pessoas têm o outro na mão, na palma das mãos, porque impede o outro de crescer. Gente, olha, eu vejo muita mulher com uma competência gigantesca. Homens com uma competência gigantesca e que muitas vezes os parceiros puxam para baixo. Como forma de ter nas mãos. E isso é amor? Para pensar. Fábio, quando a mãe quer os filhos dependentes dela, como resolver? Partiu, Maria! Partiu. Eu lembro muito de algumas alunas minhas, ex-alunas. Teve umas duas, eu acho, que eu me lembro bem quem são. Que um dia elas falaram, eu não aguento mais a casa dos meus pais, que eu tenho que ficar avisando a hora que eu chego, a hora que eu saio, com quem que eu tô. Eu falei, quantos anos você tem? Na época eu acho que elas tinham 26, por aí. Eu falei, você quer resolver isso? Vai morar sozinha. Como assim morar sozinha? Não é? Com 26 anos já tá na hora de morar sozinha. E aí, né? Daí morar sozinha tem louça pra lavar, conta pra pagar. É um pouco mais desafiador. Mas você não quer liberdade? Tá? Agora, tem pais que sim, eles dão demais, eles oferecem demais, eles causam essa dependência. São os pais que às vezes não tiveram e não querem que falta nada para você. Não é que você não deva receber, mas você deve também começar a se afastar um pouquinho e começar a seguir o seu caminho. Tá? Porque às vezes a forma da sedução é pagar tuas contas, dar as coisas. E pode ver que um filho ou uma filha que ganha demais, normalmente ou não vai seguir num relacionamento, não consegue se casar e seguir num relacionamento, casa, mas separa, tem filha, mãe solteira, pai solteiro, ou o financeiro não anda. Tem filhos, gente, que vão para drogadição, porque é uma forma de ficar dependente dos pais, porque os pais dizem que não vive sem eles, tá? É uma decisão nossa, tendo conhecimento, dizer obrigada por tudo que vocês me oferecem, mas eu preciso seguir meu caminho. Entende? O como se faz isso, cada um vai ter o seu processo. Eu só tô te dando a direção e veja onde você se encaixa, tá? Eu fiquei ainda de falar sobre paz, né? Então, às vezes eu recebo pessoas que têm todo o dinheiro do mundo, têm um lindo casamento, mas não têm paz. Independência emocional por paz. A paz vem muitas vezes quando algo ainda não está resolvido na parte paterna. Na mãe com o pai, no pai com o pai, no pai com o avô. Algo no paterno não está bem resolvido.
A paz é reconhecida e alcançada através da linhagem dos homens, tá? Então, vou citar um exemplo para vocês de um atendimento nesse mês que eu fiz, onde as pessoas têm uma situação financeira muito boa, familiar muito boa, mas não tem paz, estão sempre tendo um processo, sempre tendo um problema, sempre tendo alguma coisa que tire a paz. E aí a gente vai olhar para a história dessa pessoa, a gente encontra que lá na ancestralidade, os avós ou bisavós, aqui na nossa região de Cascavel, Toledo, era muito comum as coisas serem conquistadas na bala, no Mato Grosso também, no Rio Grande do Sul, né? Em muitos lugares, no Nordeste provavelmente também, né? Tinha os cangaceiros. Isso é real. Então, às vezes, lá atrás, alguém fez algo de mal a alguém escravizou alguém roubou terra de alguém ajudou alguém a fazer uma maracutaia, alguém se aproveitou de alguém num momento difícil, comprou algo assim, um preço super baixo se aproveitando. O que acontece? Aquilo não resolvido lá atrás vem repercutindo nos descendentes. Ninguém consegue ter liberdade financeira por uma conexão que existe entre os descendentes e as vítimas dos nossos ancestrais, tá? Então, por exemplo, já atendi uma vez uma advogada que ela trabalhava só gratuitamente. Falava, Fábio, eu não consigo cobrar, não vai. Aí fomos olhar, a família dela era uma família onde houve muita escravidão. No Rio Grande do Sul havia, os familiares dela tinham terra lá, escravizavam pessoas, e é como se agora ela como descendente, era o bisavô dela, se não me engano, ela como descendente está pagando a conta do bisavô. Só que ela não está pagando, porque ela não está pagando para a pessoa que sofreu. Então é um amor que adoece, é um amor que apobrece, que empobrece. Então é necessário que essa pessoa reconheça as vítimas da família, dê um lugar a elas, dê respeito a elas. E também dê um lugar ao agressor, porque por algum motivo naquele tempo funcionava desse jeito, era assim que funcionava. Então a gente precisa dar um lugar à história, reconhecer a história. Aquele que conhece a sua história pode ser livre em não repeti-la. Então conversem mais com seus pais e avós e bisavós, quem ainda estiver vivos. Compreenda as histórias. Converse com o sogro, a sogra, a família do parceiro, da parceira também. Porque você não se uniu nessa família ao acaso, você está aí também contribuindo com essa pessoa. Tá? Vocês estão conseguindo pegar o pulo do gato? Então, se lá atrás houve escravidão, houve terras roubadas, houve agressividade, houve vítimas, assassinatos, você hoje na tua vida não consegue ter paz. Porque você carrega o sentimento de não ter paz de todas essas pessoas. Beleza? Conseguiram entender? Como a gente está interligado às nossas histórias ancestrais? Quando a gente nasce, gente, não é só pai e mãe. É toda uma história. São os seus avós, o que eles passaram. Como foi a infância, como foi o ganha-pão deles. Eram pessoas amorosas, eram pessoas rígidas, eram... Gente, o Face tá aqui ainda? Só me manda um oizinho, pessoal do Face, se vocês me ouvem. Então, nós somos a continuação das histórias. O que eu tenho observado é como se houvesse um espelho, que espelha o que aconteceu lá no passado aqui para o presente nosso. E quem tem consciência disso pode ficar desperto, ampliar a consciência e visão e conseguir transformar a tua vida. Agora, se você não tem esse conhecimento, obrigado, Janete, você pensa que é normal tá assim, é normal ser pobre, é normal ser doente, é normal ser infeliz, é normal brigar, é normal apanhar. Até você tomar consciência, meu Deus, isso não é normal. Não é normal ser pobre, não é normal ser doente, não é normal ser triste. Se há isso na tua vida é porque falta algo a ser visto. E falta ações a serem tomadas. Às vezes você olha uma pessoa e diz assim, poxa, mas essa pessoa não consegue seguir na vida porque não quer. Às vezes não é porque não quer, porque ela está amarrada pelas histórias ancestrais dela.
E ela não consegue tomar ação. Tá? Então, à medida que a gente se reconcilia com a nossa história, por mais feia que talvez seja, né? Eu vejo que tem gente, às vezes, que vem falar da história e fala: ai, Fábio, minha mãe foi uma mulher da vida, né? Ai, meu pai matou minha avó, matou minha mãe. Então, as pessoas falam pra dentro com uma vergonha. Qual é a tua história? Sim, você teve um avô que matou alguém, uma mãe que era prostituta, um pai que era um... Gente, é a nossa história. E não tem nada de errado, a nossa vida vem desse preço. Então, tome a força disso. Tome a força disso. E decida usar a força que eles usaram, talvez por uma parte não muito bonita, use por uma parte bonita. Tá? Mas não queira apagar a sua história. Você é a sua história. MV, Fábio, cresci vendo meu pai sendo frio com os filhos e não demonstrando amor por minha mãe. Sou totalmente o oposto. Que lindo. Será que me tornei reflexo de minha mãe? Gostaria de ser tratada? Sofro no amor. Então, veja bem, né? Você dá o que você não teve. Isso é uma forma de se curar. Eu dou o que eu não tenho. Né? Porém, o que vem ali, né? Você diz, sofro no amor. Aí você vem numa lealdade, né? Por que eu sofro no amor? Porque eu vi minha mãe sofrendo. Amor na minha cabeça, provavelmente na sua cabeça, é sofrimento. Meu pai sendo frio, não dava atenção, não demonstrava amor. E aí lá vai você buscar alguém parecido, uma mulher parecida com o pai. Até que você dê um lugar a este pai, entenda que o seu pai é frio, se o seu pai não é amoroso. Quem sabe você não entendeu a forma dele de dar amor, ou quem sabe ele não teve amor dos próprios pais, o que é muito comum, tá? Então, quando a gente começa a compreender, é raro as pessoas darem o que elas não têm. Se você faz isso, olha, você é uma pessoa iluminada, uma pessoa que conseguiu, né? Existe aquela história das pessoas, dois filhos de traficantes, tem um traficante, esse traficante tem 2 filhos, e um dos filhos resolve estudar, virar médico, enfim, ajudar as pessoas, cuidar das pessoas, e o outro se torna traficante como pai. A ambos, se você perguntar o que levou vocês a tornarem-se assim, talvez ambos respondam: ah, eu segui vendo meu pai ser assim e eu optei por isso na minha vida. E quem tá errado? Quem tá certo? Ninguém. Só que tem pessoas que usam a experiência de vida e tomam um caminho diferente. Tem gente que toma a experiência de vida e toma um caminho igual. E até já que eu entrei no caso de traficantes, falar um pouquinho. Normalmente são pessoas que têm um desafio com a figura do pai. O pai são as drogas. Lembra que eu falei sobre vícios? A ausência do pai. Então, tudo isso leva a pessoa a trabalhar com isso, leva a pessoa a lidar dessa forma, porque ela vira, de certa forma, alguém que oferece o pai aos outros, através das drogas. Tá? Então, é muito interessante o contexto de tudo. Para meu pai, todo mundo é bom, mas eu e minhas irmãs não prestamos. Por quê? Projeções, Carla. Projeções. Provavelmente ele projete nas filhas ou faça o mesmo que o pai dele fez. Tá? Ana, mas a responsabilidade é sempre nossa, né, Fábio? Pois a mudança é decisão nossa, está em nossas mãos. Tá certo meu raciocínio? É quando você tem consciência, Ana. Eu não posso dizer que a responsabilidade do outro mudar é dele se ele não tem consciência que isso existe. Por isso que eu digo, gente, se vocês estão me ouvindo, se vocês têm a oportunidade de estar comigo nos treinamentos ou nos atendimentos, não é você que está vindo ser atendido. É a sua família te mandando ser atendido comigo. É a tua família te falando, vai lá às 9 horas da noite escutar a Fábio. É a tua família dizendo, pelo amor de Deus, veja e resolva logo essa pendenga aí, para que as coisas fluam. Porque quando há ódio e raiva no passado, acontece que nem o passado fica liberado. Fica uma energia restrita, presa. Então, claro, agora que vocês têm esse conhecimento, vocês têm liberdade de decidir e fazer diferente. Mas quem não tem esse conhecimento? Quantas pessoas são cegas a esse conhecimento? E quantas pessoas vão ter que sofrer, infelizmente?
E é nesse momento que quando eu peço, compartilhe, porque quem sabe no seu compartilhar você acione algo na vida da outra pessoa onde a família dela diga, finalmente ela encontrou um jeito de olhar para as coisas. Entendem? Porque quantas pessoas não têm esse conhecimento que eu tô falando para vocês? Eu fui ter esse conhecimento nos meus 30 anos, 28 anos por aí. Foi onde eu comecei a estudar sobre as constelações. Até então, sofrimento atrás de sofrimento. Vítima de tudo, né? Aquela coisa de me dar um tapa, vou dar um soco. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu fico muito feliz de poder passar esse conhecimento para muitas pessoas que são muito mais novas que eu, para pessoas que não são tão mais novas que eu, pessoas que são mais de uma idade mais avançada, mas que também nunca é tarde para ser feliz, nunca é tarde para você resolver os seus desafios. Tá bom? Perguntinhas. Somos uma geração privilegiada de ter esse conhecimento, poder olhar e viver uma vida mais leve. É, Judite, nós que digamos, né, Judite? Eu lembro, eu tenho muito vivo na minha lembrança quando eu dei essa virada de chave na minha vida, né? Que eu realmente tinha dependência emocional e financeira. Por isso que essa live é tão importante. Porque é algo que eu sei explicar que tem como sair. E nessa dependência emocional e financeira, eu estava destruindo a minha saúde física e emocional, eu estava destruindo o meu casamento. E tudo que eu tinha eu não conseguia reconhecer. Então, quando você começa a compreender os seus propósitos de vida, quando você começa a ter sua independência, começa a reconhecer a sua história, seus pais, avós, toda a sua história, quando você entende que esse foi o preço para você chegar até aqui e reconhece e agradece por isso, porque você cresceu através dos seus tombos, né? Hoje eu digo assim, eu posso olhar para vocês que chegam aqui numa noite escura, numa depressão, numa ansiedade, numa tristeza, num sentimento de não se sentir compreendido. Eu sei que isso é real, porque eu tive isso. Então eu precisei passar por isso. E vocês precisaram passar pelas situações das vidas de vocês. Porém, vocês podem fazer diferente. Obrigada, Ana. Que bom. Ju, quando o marido trata a esposa mal, alguma dor que tem relação com a mãe dele, ele pode estar punindo a esposa por algo? Isso, pode. Tanto na violência, como muitas vezes, se a mãe do homem falava muito mal do pai, colocava o filho contra o pai, esse filho em alma, ele cria uma raiva da mãe por isso. Ele não queria ter que escolher. E aí ele se casa com uma mulher e ele começa a despejar nessa mulher a raiva, tá? Porém, aí vem, por que essa mulher se casou com um homem que a trata mal? Aí vai ver qual é a história de vida dessa mulher. O pai dela tratava mal a mãe dela, o avô tratava mal a avó dela, os bisavós. Em algum lugar, você não atrai uma pessoa que não está no seu caminho para que haja crescimento. Tá? Não conheço meu pai e nada do lado paterno. Jennifer, se olha no espelho, meu amor, lá você vai ver um tantinho do seu pai, tenho certeza. Porque ou a gente herda o físico, ou a gente herda o jeitinho de ser. Em algum lugar, o seu papai tá aí sim, tá? Você o conhece mais do que você pensa. Claro, conscientemente, provavelmente não. Porém, em alma você o conhece muito bem. Jennifer, muitas constelações existem pais que não sabem da existência dos filhos, tá? E isso pode sim te prejudicar no amor. Por quê? Depende como a sua mãe se sentiu sendo uma mãe solteira. E aí talvez você carregue isso para sua vida de ser solteira. Sabe? Ou nisso você cuidou tanto da tua mãe, já que o pai não teve presente, que você ficou num papel meio de marido da tua mãe, em alma. E aí você não consegue se liberar pro seu próprio relacionamento de casal. Existe uma cura para esse homem? Claro. Se ele quiser, né? Existe cura sempre. E às vezes esse homem, Ju, ele está representando para você algo que você precisa curar. E ao você curar, esse homem se transforma. Tá?
Vou citar exemplos. Às vezes, você tem um pai, já que é uma mulher que está perguntando, pode ser uma mãe também, tá? Então, você tem uma mãe ou um pai que é uma pessoa muito... Como é que eu vou expressar? Uma pessoa que gosta de ficar olhando, conversando com todo mundo, chega nos lugares e olha para todo mundo, né? Aquela coisa, sabe? Aquele homem que entra alguém, ele tá de olho assim, ou a mulher que tá de olho assim. E aí você é filho de uma pessoa assim. Aí você detesta isso, você vê que a sua mãe, o seu pai sofrem com isso, e você cresce. Um dia você se casa. Adivinha o que vai trazer o seu parceiro ou a sua parceira? Esse comportamento de ficar olhando para todo mundo o tempo todo. Para quê? Porque você precisa se curar com a sua história. Você precisa deixar o problema dos seus pais com eles. Você precisa aprender a deixar os problemas dos seus antepassados com eles. Eles se viram, tá? E aí, muitas vezes, esse marido que estava a serviço da sua história, para você curar algo ou você curar, esse marido pode se transformar e mudar. Entendeu? Porque marido e mulher, ou marido e marido, mulher e mulher, são sempre cura um para o outro. É um ator e uma atriz um para o outro, trazendo situações não resolvidas da família de origem. Lilian, o abuso sexual na infância influencia na dependência de alguma forma? Olha, eu vejo mais nesses casos de abuso pessoas que não conseguem se manter muitas vezes no relacionamento, porque essa pessoa às vezes foi abusada tantas vezes que na mente inconsciente é como eu tenho que servir outras pessoas, e aí não consegue parar, ser fiel no relacionamento de casal, tá? Pode ser sim, porque o abuso sexual muitas vezes vem de você não ter sido, dessa pessoa que sofreu o abuso, não ter sido vista. Ela se sentia não vista dentro de casa. Eu não sou amada, eu não sou vista, ninguém me enxerga. E essa pessoa muitas vezes se abre na frequência de um abuso. Isso é uma das dinâmicas do abuso, tá? Então, esse não ser vista, né? Eu quero alguém que me veja. Sim, pode levar à dependência emocional. Viu? Te respondendo, eu encontrei o fio da meada. Entendido, Ju? Ótimo, ótimo. Tudo se resolve, tá, gente? Porque as pessoas não são seus comportamentos. Comportamentos podem ser modificados. Mas como que um comportamento pode ser modificado? Quando eu tenho conhecimento que eu tô fazendo algo errado, porque verdades, gente, cada um tem a sua. A pessoa às vezes tá achando que ela tá bombando com você e você achando que ela tá fazendo algo errado. Então é preciso que você diga a essa pessoa, aí é preciso que essa pessoa reconheça que ela precisa mudar e aí ela vai buscar ajuda para mudar. Mas todo comportamento pode ser modificado. As pessoas não são seus comportamentos e comportamentos podem sim ser modificados. E aí vem, né? Se eu quero um marido mais amoroso, eu preciso me tornar mais amorosa. Se eu quero reconhecimento, eu preciso oferecer coisas às pessoas. Eu primeiro me dou, eu primeiro faço, sem intenção. Simplesmente me dou. E aí a moeda de troca vai voltar. Desde que você não esteja fazendo com uma intenção. Entendeu? É isso. Perguntinhas? Olha, tem uns negócios que eu não sei mexer aqui, dá até medo. A pergunta que a pessoa fez e eu já respondi. Oi, Luquinhas lindo! Tudo bem? Tava falando de você hoje. Hoje, das nossas viagens, da viagem para Alemanha. Tava falando de você hoje. Delícia! E aí, gente, perguntinhas pode ser até fora do assunto ou dentro do assunto, né? Ficou claro para vocês? Dependência emocional, dependência financeira, não sentir paz na vida. Hellinger tem uma frase sobre a paz que ele diz assim:
nós teremos paz quando todas as pessoas de nossa família tiverem um lugar no nosso coração, todas as pessoas excluídas da família. Aí o sistema fica em paz. Quando se incluiu vítimas, agressores, bonitos, feios, pobres, ricos, saudáveis, doentes, todo mundo. Ai, que venha, né? Ah, delícia. Que venha a primavera. Eu adoro a primavera. Que seja sempre primavera. Muitíssimo claro. Ótimo, Judite. Então é isso, queridos. Vou tirar uma carta de finalização, né? Faz tempo que eu não tiro carta de finalização para vocês. Olha, escolha foi antes, hein? Aí vem aqui, ó, iniciativa, gente. Que eu acabei de falar, né? Tome ação, vai fazer as coisas. Maria, o que pode ser a causa de uma mãe que não quer liberar os filhos, Fábio? Normalmente essa mulher projeta nos filhos a mãe que ela não teve. Ou ela já teve que cuidar da própria mãe, ela acha que os filhos têm que cuidar dela. Tá? Ana Paula, Fábio, meu pai demonstra todas as formas de amor para mim e minhas irmãs, mas com a minha mãe é bravo e ignorante. Aí vem, né? Por que a sua mãe se casou com um homem bravo e ignorante? Vai ver, o pai dela era bravo e ignorante, ou a mãe dela era brava e ignorante. Entende? Sempre vai ter um cadinho de conexão de cura. Não procurar namorado, gostar de viver sozinho. Estou solteira, entre aspas, há 6 anos e me sinto bem assim. Mas por que não ter alguém? Aí é você que tem que responder. Às vezes as pessoas falam assim, mas é tão bom chegar em casa, fazer o que eu quero, tomar meu vinho na sacada sozinha, né? Aí vai achar alguém? Não, você tá bem sozinha. Aliás, normalmente as pessoas que não conseguem um relacionamento, uma das dinâmicas é, eu tô muito bem sozinha, eu me basto, eu me viro, eu não preciso de ninguém. Tá tudo certo. Eliane, Fábio, meu marido sempre parece que está triste, carregando muita coisa nas costas. Será que tem alguma coisa com a mãe? Eliane, a tristeza pode ser algo da mãe, pode ser algo do pai, pode ser algo que a família inteira já carrega. Posso constelar algo que tenha identificado na vida do meu pai, sendo ele falecido? Candice, você pode constelar algo na tua vida. Isso que eu indico a vocês. Quem tem a queixa, tem a solução. Quem tem um problema, tem a solução. Então, se você tem algum problema, você vem ver. Aí, quem sabe vai cair nessa coisa que você identificou aí do teu papai. Porque a pressão alta, Vilma, o nome já diz pressão alta. A pressão está alta. Muita pressão sobre você. MV? Márcio, Marcos, Maurício? Mulheres que têm dificuldade de se entregar a um novo relacionamento. Pode ser devido a terem sofrido ou se frustrado demais no antigo? Pode, mas tudo tem um fundo lá na família de origem, tá? Claro, sofreu com um, até porque se você foi traído por alguém, aí você vai para a próxima relação assim, morrendo de medo de ser traído. Você vai ter uma relação legal? Não, você vai ficar sempre com o pé atrás, vai ser um saco. Então precisa curar o que te levou a ter aquele primeiro relacionamento complicado, tá? Então, pode ser problema, mas essa não é a causa inicial do problema. Essa já foi uma consequência de algo. Pressão baixa. A pressão baixa não é que não tem pressão sobre você, tá? A pressão baixa vem muitas vezes de falta de amor na infância. Fiz exames e tá tudo ok, só a pressão que tá alterada. Como é que tá a tua vida daí? Vai olhar pro estresse, vai olhar pra alimentação. Hoje eu falei sobre isso, né, gente? Médico veterinário. Não ia acertar nunca. O MV. Alimentação, gente. Hoje eu falei algo, que eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar com muitos profissionais, dependendo da questão. Porque tem gente que vem querendo um milagre. Eu quero emagrecer, o milagre do emagrecimento.
Sim, a gente vai acionar a tecla ali pro troço funcionar, você conseguir emagrecer e conseguir se permanecer na dieta. Porém, gente, se você não for no nutricionista fazer uma dieta, não for fazer um exercício físico bacaninha, se não for em busca de outros profissionais, é ilusório. Tem que ter ajuda de outras coisas. Então tem toda essa parte espiritual, emocional, tem toda a parte corpo, tem toda a parte mente, tem toda a parte religiosa. Vai indo pro meio que você precisa. Bia Dombrowski. Quando o casal sofre muito com problemas financeiros, porém trabalham muito, existe alguma causa? Sim. Lealdade a um padrão familiar, abortos realizados lá na adolescência ou durante o casamento, filhos de outros relacionamentos que não são cuidados, pode ser lealdade à família, todo mundo trabalha, o dinheiro não vem. Vocês dois talvez têm problema com pai e mãe, não reconhecem o que receberam dos pais e aí ficam aí patinando na vida. Pati, colesterol alto. Colesterol é uma coisa boa muitas vezes, aí você precisa medir o colesterol bom e o ruim, tá? Porque um equilibra o outro. Muitas vezes quando a pressão tá alta, o sangue jorra muito fortemente, tá? E aí vem o colesterol como se fosse um reboco protegendo as veias ali, tá? E artérias e tal. Então, a alimentação, olhar a parte da pressão, olhar se o LDL e o HDL, que são o colesterol bom e o ruim, né? Se eles estão em equilíbrio. Ô, Zanza, linda! Meu, quanto tempo, Zanza. Bom te ver. Nem que seja naquela fotinha ali. Quanta coisa, né, Bia? É coisa na vida da gente, tá? Mas o importante aqui, vocês estão ampliando consciência, vão seguindo os conteúdos. Tem muito conteúdo no meu YouTube, no canal do YouTube. Querem aprofundar mais, vem para os treinamentos presenciais. Vamos abrir uma nova turma agora, só que para ano que vem, né, gente? Que essa história do Covid, vamos voltar ano que vem, mas já estamos fazendo listinha para quem quer se aprofundar nisso tudo. Quer fazer uma intervenção? Vem para constelação, vem para hipnose. Tá? Divinista uma casa sozinha, Fran. Olha aí que beleza. Mas logo você sai do buraco. É só achar onde é que tá a tua lealdade. Jéssica perguntou ali, vai dar tempo de responder a Jéssica. Não conseguir engravidar, tá? Não conseguir engravidar às vezes tem porque o relacionamento não está bem seguro. Às vezes você não vê o filho, o teu marido como um pai, mais um filho, e você pensa, meu Deus, vou ter que criar 2 crianças. Às vezes alguém faleceu no parto na tua família e aí às vezes segue-se um medo de gravidez. Pode ser que o ambiente não está preparado para essa criança vir. Pode ser problemas, claro, do corpo, né? De não ter um útero, de não ter número de espermatozoides, mas tudo isso tem contextos emocionais, tá? Claro que tem coisa que não tem mais como resolver, né? A pessoa tirou o útero, não tem mais. Cisto no fígado e rins. O fígado é um órgão relacionado à raiva, a medo de morrer de fome, problemas com a parte paterna, faltou um pai na família, uma mãe é órfã, um pai é órfão, um vô é órfão, alguém é órfão de pai. E os rins tem a ver com abandono, tem a ver com problemas financeiros, tem a ver com medos. Meu Deus, Melissa, que é isso? Hemangioma. Ai, gente, temos 1 minuto restante, não vai dar para eu responder vocês. Porém, nos vemos no domingo, na nossa live de domingo, às 7h30 da noite. Vejo vocês. E lembre-se, me ajudem a ajudar, compartilhe essa live com seus amigos. É uma live sensacional, né, gente, para dependência financeira e emocional e para ter paz na vida. Então me ajudem aí, tá bom? Fica aí, hein? Nosso contrato, nossa troca. Bora lá? Grande beijo, gente. Tenho 39 segundos. Depois eu respondo vocês em particular, os que ficaram aí, tá bom? Se eu conseguir achar essas partezinhas aí. Se não, me mandem no privado que eu respondo pra vocês. Tchau, tchau. Fui. Até domingo. Me mandem no privado que eu respondo.